E então, aí a gente acaba com esses problemas das mentiras ou das omissões. Eu vejo muito por aí. Essa relação de confiança precisa de tempo para trabalhar. Eu acho muito interessante essa questão da transferência com o profissional que está ali na frente. Mas eu acho interessante também a gente frisar que muitas das vezes a pessoa não sabe qual é a verdade, né? E que não cabe a nós, profissional, então da área, colocar um pouco disso, se a pessoa realmente sabe o que ela quer da vida, né? Por exemplo, em termos da questão profissional, que a gente está tocando aqui nesse assunto, eu acho interessante a gente se perguntar se a pessoa sabe realmente o que ela quer, se ela entrou realmente, fez uma faculdade para o que ela queria na vida dela, como sujeito, não com o desejo de outras pessoas, né? Como de pai, de mãe, de marido e de mulher, mas se ele realmente está se colocando ali como um profissional que deseja fazer aquilo a nível do inconsciente dele, por exemplo, né? Que ele deseja ser uma pessoa que vai tratar de uma outra, que é um médico. Se ele deseja ser um jornalista, ser um apresentador de programa, o que ele deseja? Ser um ator? Mas até onde que vai com isso? Qual o preço que ele paga para fazer isso na vida dele? Será que a pessoa tem realmente essa consciência dessa colocação na vida dela? Enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito que deseja ter uma família, ter filhos, né? Que escolhe uma pessoa para amar, né? Na vida dele, que vai criar então uma família, constituir e daí passar por um caminho na vida dele. A gente vai continuar falando sobre isso, o nosso tempo aqui passa rápido, mas é só uma deixa também para você já ligar, deixar sua pergunta, seu comentário, você pode participar conosco pelo 3209-0115, hoje estamos falando sobre mentira, por que o ser humano mente? Será que todo mundo tem um pouquinho aí de Pinóquio? Então esse é o nosso tema de hoje, aproveite e dê a sua opinião, a gente volta em instantes, fique por aí. Estamos de volta com o Horizonte Debate, hoje falando sobre mentiras. Se você tem dúvidas, comentários sobre este assunto, sobre este tema, ligue para nós. Nosso telefone é o 3209-0115. Você pode participar porque estamos ao vivo todas as quartas-feiras. Aproveite e dê a sua opinião sobre este tema. No bloco anterior, Alexandre estava falando a respeito das pessoas que não sabem, na verdade, o que é a verdade para elas, né? Que às vezes mentem porque não sabem o que realmente quer, né? E vai seguindo a vida sem saber qual é o objetivo, na verdade, né, Alexandre? É muito comum isso acontecer, né? O que a gente vê muito em consultório é que as pessoas chegam não sabendo muito bem onde que elas se localizam e onde que elas estão. Então, elas precisam realmente, de certa forma, de estar sabendo o que é a verdade que atrasa o consultório, né? Vive uma vida que não é colocada a ela mesma como uma proposta de vida, né? Mas de uma outra forma que precisa de se ver realmente o que é que ela quer da vida dela, o que ela se coloca, o que ela presta e o que ela está levando nesse mundo, né? Uma coisa que eu costumo muito dizer, e é frequente eu dizer, que na vida a gente nasce sozinho e vai morrer sozinho. Então a gente precisa de realmente de se colocar o que eu estou fazendo nessa vida, como que eu estou me colocando. E se quando realmente eu tiver de me haver com a minha morte, saber exatamente se nesse lugar eu vou saber responder por ela. Se eu realmente passei pela vida ou se a vida passou por mim. E é interessante, porque até mesmo antes do programa, a gente estava conversando, né, Patrícia? A Patrícia estava falando, é importante que as pessoas coloquem para mim, numa entrevista de emprego, até mesmo no currículo, a verdade. Porque só assim é possível confiar, né, na pessoa e confiar a atividade, a responsabilidade de certo cargo, por exemplo, àquela pessoa, né, Patrícia? Eu coloco para todas as pessoas, sejam verdadeiras. Você pode até colocar aqui, não colocar fui demitido, colocar o período que esteve e na entrevista nunca mentir. Porque a empresa vai procurar saber de um jeito ou do outro. E essa mentira que a pessoa pode, entre aspas, colocar no meio empresarial, que seja ela através de uma fofoca, que isso pode gerar outras coisas, seja através dela ter uma apresentação irreal, ela acredita realmente da mentira dela e vive uma outra personalidade. E hoje, com você trabalhando com a parte virtual aí, a gente entra no Facebook, entra no Twitter, entra em vários lugares e aí você vê a contradição, o que as pessoas falam sobre aquela pessoa. Aí você cai no confronto. Quem é aquela pessoa que está diante de mim? E aí, quando eu pego um currículo e a pessoa vai se posicionando, que eu chamo para a entrevista, eu falo, primeira coisa,
seja totalmente verdadeira para mim. Porque a verdade vai ser o fator fundamental para uma contratação. E hoje é um halo que a gente fala da confiança. Se existe um halo entre confiança e permissividade, eu vou ficar com as pessoas que eu confio. Porque hoje uma palavra que todo mundo fala é competência, que vem do quê? Eu falo do meu chá. Todo mundo, meus alunos que estiverem me assistindo agora, sabe o que é isso. Conhecimento, habilidade e atitude. Hoje, conhecimento todos têm. Habilidades eu desenvolvo, mas a atitude das pessoas serem verdadeiras, serem honestas com ela mesma e honestas com o âmbito que ela trabalha, é a coisa primordial na vida. E até porque também, a partir dessas habilidades, ou das habilidades ali verdadeiras, né, demonstradas, você vai saber o que é preciso ser treinado, o que você não vai confiar tanto, né? Que tipo de perfil é aquele que você vai querer realmente, se essa pessoa se adequa àquele perfil, né? Sim. Isso tudo vai orientando. E os nossos telespectadores que estiverem nos assistindo agora, se você sente uma dor de cabeça que começa a virar uma enxaqueca crônica, se você começa a ter dor nas costas demais, dor no estômago, em algumas partes do corpo específicas, é a hora de se refletir. Ou eu estou fazendo algo que eu não gosto, ou eu estou mentindo para mim mesmo em excesso, ou para o outro, o que leva ao que a gente chama de doenças psicossomáticas. Ela somatiza no corpo aquilo que ela faz de inverdade. Né, doutor? O que a gente mais vê no consultório hoje vê muito, né? A síndrome do colo irritável, a gastrite, fala assim, a gastrite nervosa, nada mais é do que isso que você falou. As doenças autoimunes, no meu entendimento, a doença autoimune fala assim, você vai ver lá, é uma doença desconhecida. Para mim, ela é de fundo emocional. Né? Tem lá a produção de autoanticorpos, você tem que fazer os tratamentos, etc. Mas tem sempre envolvido algum problema mal resolvido a nível emocional e tal. São pessoas que precisam de acompanhamento psicoterápico em alguma esfera. Sabe? Agora, a mentira no consultório, ela atrapalha, por exemplo, o Alexandre até citou alguns pontos aqui, o próprio tratamento, o senhor estava citando no intervalo também, pessoas que escondem sintomas ou que escondem que tomam medicamentos que acabam... Por exemplo, não ocorre comigo que eu não sou cirurgião, mas com os plásticos, eu tenho amigo que é cirurgião plástico. O cirurgião plástico que sabe que aquela pessoa é fumante, ela não vai fazer, ou vai pedir para essa pessoa parar de fumar para que ele faça os procedimentos necessários. Porque o cigarro, ele produz substâncias que vão dificultar ou alterar essa cicatrização dessa pessoa. Aí depois dá um queloide, dá uma alteração ruim, o tratamento final daquela cirurgia plástica, que deveria ser bonita, não vai ficar bonito. Por quê? Porque ela escondeu um fato. Né? Isso é muito ruim. A pessoa tem que falar o seguinte, ou ela para de fumar, ou senão é o seguinte, eu vou ficar feia fumando. Ela escolhe. Né? E outra coisa também que a gente vê que é grave, às vezes, são homens que usam medicações para disfunção erétil. Então ele fica sem graça de falar aquilo no consultório. Se ele tiver a confiança, não, aí ele vai falar. Então se tiver aquele elo de confiança, ele fala, não, eu tomo o remédio tal. Viu? Então, por quê? Porque ele já confia em mim. Agora, se ele esconder de mim é porque ele não está confiando. Aí, vamos supor que a gente detecte uma hipertensão arterial e etc., ou alguma disfunção coronariopata e tal, e aí eu vou prescrever para ele um remédio à base de nitrato, que são contraindicações absolutas desse tipo de medicação com nitrato, que pode levar o paciente ao óbito. Eu acho muito interessante essa pergunta quando você faz, e retomando um pouco a fala dos meus colegas, quando a gente fala do termo mentira, né, é uma palavra, né, que vem da boca do sujeito. Né? Então, eu acho que esse profissional, que é o profissional que está ali para captar alguma coisa que vem dele, quando a gente trabalha essa questão da mentira, é muito importante que ela apareça, inclusive, no consultório.